cantaremos a bondade de Deus. Amém? Cantaremos a bondade de Deus. A bondade de Deus nos segue. A bondade de Deus nos cerca. Cantaremos essa bondade. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez vamos orar. Nós queremos agradecer pela vida do nosso irmão querido, que a gente ama muito. Ele teve que estar ausente há alguns meses para resolvendo algumas coisas pessoais, mas está aqui de volta aqui para estar tendo essa comunhão gostosa junto conosco. Somos uma família e a gente sente falta. A gente sente falta e graças a Deus, né, por tudo. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é bom, bom em todo o tempo. Te agradecer porque até mesmo quando nós não entendemos algumas coisas, o Senhor está ali. Está conosco. Não nos deixa. Não nos abandona. O Senhor caminha conosco e nós precisamos caminhar com o Teu Espírito. Precisamos caminhar contigo mesmo em alguns momentos quando nós não sabemos o que fazer. É nesse momento que o Senhor chega para nós e diz: filho, filha, eu vou te guiar. Eu vou te guiar nesse caminho. Talvez num caminho de dor, mas eu vou te guiar. Nós queremos ver Canaã, queremos enxergar Canaã, queremos entrar em Canaã, mas para chegar em Canaã eu preciso passar pelo deserto. E como é bom saber que deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Não se mora no deserto. Nós não vamos morar no deserto. Nós não somos o povo que mora no deserto. Nós somos o povo que passa do deserto. Nós estamos em Canaã. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui para este lugar, para ouvir uma palavra de edificação. Que o Senhor edifique com tua palavra a tua igreja. Que o Senhor limpe a tua igreja por meio da tua palavra. Obrigada, Espírito Santo. Este lugar é teu. Esta casa é tua. A nossa vida é tua. Te pertencemos. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. E queridos, a gente tem momentos na nossa vida que a gente ora e procura as respostas. E às vezes a gente não encontra. Alguém já passou por isso ou só eu? Pai, eu preciso dar a resposta. Por que eu não estou achando? E quando eu orava, o Senhor me trouxe uma palavra no meu coração. Uma frase. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Você sabe? Sabe aquele momento que você tem necessidade de fazer algo? Ou teu coração te impulsiona a fazer porque você sabe que você tem uma necessidade humana de resolver talvez um conflito. Talvez esteja passando por uma situação de deserto. E você quer resolver talvez um problema no casamento. Você quer resolver talvez um problema nos seus relacionamentos. Talvez alguma crise, talvez até mesmo espiritual, emocional, conjugal, financeiro, não sei. E você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe. Sim, vou fazer o quê? E aí o Senhor falou: primeira coisa, filha, dependa da minha presença. E esse é um momento ímpar na vida de uma pessoa. Por quê? Porque a gente consegue entender que o que mais nós precisamos é dele. Dele. Tudo passa. Até essa dor, até esse problema passa. Tem prazo de validade.
A luta tem prazo de validade. O deserto tem prazo de validade. Mas as palavras do Senhor nunca passarão. Elas são eternas. Então a gente precisa depender do Espírito Santo. A gente precisa abrir o nosso coração para aquele que pode tudo. Deixa eu lhe dizer algo. Você não pode. Eu não posso. Mas Ele pode. Ele pode tudo. É tão simples assim. Falamos aquilo que cremos. Cri, por isso falei. Ele pode tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mover os céus e a terra. Ele pode resolver o problema agora, como também Ele pode nos permitir ainda um tempo para que a gente possa aprender algumas coisas, para que a gente possa romper, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar. E é importante que a gente também pergunte para Ele: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça nos próximos dias? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Ele é real. Teve um dia que eu ministrei aqui. Eu falei exatamente isso. Ele é uma pessoa, Ele é real. Eu falei com Ele agora à tarde. Sabe, existem momentos que eu corro para a presença de Deus, Nininha. Eu bato na porta e digo: rapaz, sou eu agora batendo. Minha alma está em desespero. Eu preciso te ouvir. Sabe, tem momentos que eu digo: Senhor, minha alma está cansada e aflita. Eu preciso de Ti. Mas tem momentos que é Ele batendo. Filha, eu quero te ouvir. Filha, eu quero te colocar no meu colo. Filha, eu quero mostrar o meu amor por você. Filha, eu estou aqui. E é esse momento que eu, quando passo por esse momento, eu digo: meu Deus, esse é o ápice da minha vida. Lá no mundo, o ápice da vida de uma pessoa no mundo é o quê? São festas, é dinheiro, é fama, é poder, é título. É o ápice, né, lá no mundo. Quanto mais tem, mais quer, mais possui. E torna-se desnecessário no piscar de olhos, porque quer mais, é insaciável, quer mais, quer mais. E quanto mais tem, mais descobre o vazio de algo mais e nunca preenche. Mas o ápice na vida de um cristão é ele estar na presença de Deus. O ápice na vida de um cristão é fechar a porta do quarto, orar em secreto, falar com Ele em secreto, ouvir a voz dEle no secreto e Ele nos recompensar. Nos recompensar pelo quê? Talvez hoje a sua recompensa seja por alguma renúncia que você tem feito. E Ele sabe que você tem até direito de alguma coisa, mas você renuncia, você abre mão. Ele te recompensa. Talvez a tua recompensa hoje foi porque você abriu mão dos amigos lá no mundo. Talvez abriu mão de relacionamentos que te levavam para o fundo do poço. E Ele te recompensa por isso. O relacionamento com Deus é algo tão lindo, é tão maravilhoso, que é muito pessoal e não dá para eu falar do seu relacionamento. É preciso que você viva isso. É preciso que você deseje isso. É preciso que você vivencie os momentos com Ele, porque na caminhada, na jornada da nossa vida, nós vamos passar pelos intempéries. Nós vamos passar pelas dificuldades. Nós vamos passar pelo vale.
Nós passaremos por tantas situações. Qual é a diferença? Porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Você acha que existe uma vida perfeita? Existe? Às vezes a gente fica olhando para o casamento do vizinho. Como é perfeito. Ah, como a grama do vizinho é perfeita. Olha como eles são lindos. Vai lá. Chega lá dentro. Passe um dia para ver. Eles são iguais a você. Não existe vida perfeita. Essa vida de rede social que as pessoas postam não é perfeita. Então nós vamos passar por situações difíceis e por isso o salmista disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Quando ele declara isso, ele está dizendo que mesmo que eu passe, eu sei que o Senhor vai estar comigo o tempo todo. O tempo todo. O Senhor não vai me abandonar. E essa deve ser sua certeza. Ah, mas eu errei. Ele não vai te abandonar. Ah, mas eu caí. Ele não vai te abandonar. Ah, mas eu pequei. Ele não vai te abandonar. O amor dele é esse. É o amor grande e infinito. E é o amor que não temos palavra para explicar. Alguém pode explicar o amor de Deus? Alguém conseguiria explicar a grandeza desse amor? A infinitude, a plenitude do amor de pegar o seu próprio filho. Alguém faria isso? Ah, não faria. Eu não faria. Eu não faria. Pegar o seu próprio filho e entregar pela multidão de pecados da humanidade. Esse é o amor de Deus, que nos ama com as nossas imperfeições, que nos abraça com as nossas falhas, que nos envolve mesmo sabendo que somos pecadores. Esse é o grande amor de Deus. Eu vivo isso, eu penso nisso, eu declaro todos os dias: obrigada pela tua graça. A graça não se explica, a graça se vive. A graça se vive. E a graça é inexplicável. E é justamente no momento, querido, quando você está passando pela maior dificuldade. Essa semana eu estava passando uma dificuldade na minha alma. Na minha alma. E eu disse: ah, Deus, o que seria de mim se não fosse o Senhor? E Ele me levou a um estado de graça. Um estado de graça, gente. Que eu disse: Pai, eu preciso explicar. Eu não consigo explicar o que eu estou sentindo. O estado de graça não se explica. O estado de graça se vive. O que é o estado de graça? É você desfrutar da paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda, protege o seu coração. Então não importa o que esteja lá fora, não importa o que esteja do lado de fora, se Ele está dentro de você, montando guarda, protegendo. Eu fui ler a palavra e eu queria que vocês abrissem comigo em Deuteronômio, no capítulo 8. Gente, lendo isso aqui, passeando nessa palavra, veja só. Tenham o cuidado de obedecer a toda lei que eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho. Aonde?
no deserto. O Senhor Deus os conduziu por todo o caminho e passa pelo deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Deixou passar fome, mas depois sustentou com maná. Estudando sobre o maná, gente, é algo incrível, porque o maná era o alimento diário e não podia se guardar para o outro dia. Tinha que comer tudo ali, naquele dia. Porque se guarda, deixa eu guardar, é tão gostoso. Ah, meu pai, é tão maravilhoso esse maná que caiu do céu. Eu vou guardar um pouquinho para amanhã. Porque já pensou se amanhã não cair, se amanhã não tiver? Aí Deus ensina. O maná é para o dia. Para outro dia, se guardasse, apodrecia. Tem que ser comido no dia. O que eu aprendo? Que precisamos nos alimentar do maná todos os dias. Precisamos comer o pão todos os dias. Precisamos nos alimentar dele todos os dias. Precisamos comer dele todos os dias. Precisamos ceiar com ele todos os dias. Precisamos ter um encontro com ele todos os dias. Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram. Aqui ele está lembrando, tá? Não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Versículo 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. A gente aprende muita coisa quando a gente mergulha na palavra de Deus. A gente aprende que o maná é para o dia. A gente aprende que precisamos desfrutar dele todos os dias. A gente aprende a viver pela fé. Então a gente aprende que precisamos confiar nele. Por mais difícil que possamos estar enfrentando alguma situação, por mais difícil que seja ela, nós precisamos confiar. Precisamos confiar. Entender que deserto é um lugar que Deus aponta a sua direção. No deserto do seu problema, Deus vai apontar a sua direção. Então, se lá no deserto Ele aponta a direção, Ele mostra, olha, você está aqui, mas olha só, eu vou apontar onde vocês vão chegar. Para toda Canaã tem um deserto. Eu vou apontar, é lá que vocês vão chegar. Para que vocês olhem e vivam pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo pela fé. Então você vive pela fé. Ele lhe aponta o caminho. Você olha para a situação agora e diz, mas eu estou no deserto. E Deus te leva para você ver o caminho. Deus te leva para você ver o final, porque o final é melhor do que o início. Eles estavam no Egito. Para ir para Canaã, tinha o deserto. Não tem como chegar em Canaã, gente, sem passar lá. Eles estavam no Egito. Eu estou falando da parte geográfica. Passa pelo deserto e vai para Canaã.
No versículo 13, em Êxodo 13, no versículo 21 e 22, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Gente, no sol, proteção, né? Está protegido de dia. O sol não vai te queimar. Gente, pensa aí. Talvez você esteja enfrentando o seu deserto hoje. Consegue ver essa cena, ó? Tem uma coluna de nuvem sobre você. Deus está te protegendo. Esse mal não vai te abater. Esse sol não vai te queimar. Mas e de noite? Tem lá a coluna de fogo te protegendo para te aquecer. É a presença do Espírito Santo com você, dizendo: você não está só. Eu estou com você. Isso vai passar. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ele é a bússola no deserto. Ele é a direção. E era assim, a nuvem ia, parava, nuvem parava. Então tem que seguir a nuvem, o comando. Para onde o Senhor está lhe mandando? Para que direção? Para que direção essa coluna está se movendo? Vai em direção à nuvem. Não saia debaixo da nuvem da presença. Não saia. Não saia debaixo dessa coluna de proteção, dessa nuvem de proteção. Tu já passou por uma situação que você entende que você está desprotegido? Já passou? Você diz assim: não, eu não estou sentindo aqui que a presença de Deus está nesse lugar. Eu estou me sentindo desprotegido. Talvez tenha sido aquela atitude que você tomou que Ele não deu a direção. Então Ele não vai. Ele não vai com você na direção que você toma errado. Ele para, espera, você volta, se arrepende e segue. Tá entendendo, né? É isso que está falando. Mas você já passou também por aquela situação de você dizer: eu sinto que eu estou na direção. Eu sinto que eu estou protegido pela presença. Eu sinto aqui a manifestação. Essa semana meu filho teve uma experiência e contou, foi ontem. E ele foi para um lugar, chegou lá. Ele disse que quando pisou o pé naquele lugar, ele sentiu a paz de Deus naquele lugar. Ele sentiu a presença de Deus naquele lugar, que ele disse que foi tão forte que a presença que estava lá invadiu ele. Ele disse: eu fui tomado pela presença que estava naquele lugar. Claro que nós carregamos a presença de Deus, mas tem lugares, tem uma ambiência propícia que Deus está ali. Eu estou aqui. Lembra que eu falei naquela hora que tem dias que eu bato e digo: Pai, eu quero falar contigo. Preciso. Mas tem dias que eu sinto Ele batendo: filha, eu que quero falar com você. Então teve um domingo bem recente que aí Ele entrou no meu quarto. E como eu vejo você, eu vi a presença dele. Ele entrou e Ele deitou na minha cama. Você vai dizer assim: ela é louca. Tô nem aí. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Eu sei que foi Ele que entrou no meu quarto. E eu chorando, lendo a palavra, lendo os momentos que Ele passou de dores no Getsemane, no caminho da crucificação. E eu sentindo ali, meu Deus, chorando. E Ele riu para mim. Riu. E começou a falar coisas para mim. E o interessante é que Ele disse: eu não estou mais lá.
Isso foi necessário para que eu estivesse aqui. Então tem situações na nossa vida que é necessário para que cheguemos lá. Foi necessário que Cristo passasse pela cruz para que você estivesse aqui. Será que Ele também vai te poupar? Então tem coisas que nós passamos que Ele não nos poupa. É para que a gente chegue lá. Para todo Canaã tem um deserto. Então o deserto não é qualquer lugar. Deserto também é lugar onde Ele nos traz sua proteção. Deserto é lugar de proteção. Êxodo no capítulo 14 diz assim, no versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês e vós vos calareis. Livramento de Deus virá. Então Ele traz proteção, Ele traz livramento no meio da sua dor. Ele traz proteção, Ele traz livramento no deserto. E no deserto nós vamos viver milagres. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aí vocês acham que eu que sou doida de ver Jesus no meu quarto? Vá, diga ao povo que marche, porque eu vou dividir o mar. Vai ficar seco e vocês vão passar, porque é meu propósito. Eu vou dar livramento nessa tua causa. Esse mal não é para dor, esse mal não é para morte, esse mal é para que o meu nome seja glorificado. Mas é difícil falar isso na dor, é difícil falar isso no deserto. Mas lugar de deserto é lugar de milagre. Então ele estava passando ali, ouve isso, diz o povo, marche. Quanta fé! Então, querido, lugar de deserto não é lugar para ficar parado, é lugar para marchar. Eu sei que a gente cai no deserto. Eu sei que a gente fica meio que sem compreender algumas coisas. Mas Ele diz: levanta, fica de pé, marche, que você vai passar. E a terra prometida está bem lá. Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, eu vou ser contigo. Quando pelos rios vocês passarem, vocês não vão se afogar. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Deserto é lugar de proteção. Ele te protege, querido. Ele te protege. Ele vai te proteger. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelos rios, eles não vão te afogar. Só que às vezes, hoje também eu pensei um pouco sobre isso. E quando Deus me deu essa palavra, vieram muitas coisas no meu coração. Porque quando Ele traz algo, eu converso muito com Ele. Lourdes chegou lá em casa, bateu na porta, fica em silêncio. Aí acho que ela já tinha entendido. Bateu de novo, eu pá. Bateu de novo, aí ela já saiu. Por quê? Porque quando você escolhe... Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Você se encontra com Deus todos os dias? Não preciso dizer. Talvez não tenha se encontrado até hoje todos os dias. Mas hoje é um lugar de reposicionamento. É um lugar de nos reposicionarmos. Nós não somos cristãos de anos para vivermos como meninos.
Sabe o que difere da sua vida de um outro irmão que você olha e diz assim: uau, aquele irmão é cheinho? O que difere? O relacionamento que a pessoa tem com Deus. As escolhas que vocês definem fazer. As nossas escolhas nos definem. As nossas escolhas vão definir o nosso futuro. As nossas escolhas, nossas decisões que tomamos hoje definem toda a nossa vida. E define nossa eternidade, que ainda é pior. Vai definir a nossa eternidade. E se formos falar de eternidade, amém, todo mundo vai para o céu, glória a Deus. Mas como vai ser na eternidade? Se pararmos para ver sobre a eternidade, a gente ficaria muitos dias aqui falando, aprendendo, conhecendo. Por quê? Porque lá vai ser maravilhoso. Não vai ser um lugar comum, lá é um lugar de glória. Lá vai ser um lugar tão especial e que nós estaremos em um lugar especial. E que o Senhor também vai lembrar da nossa vida terrena. Ou vai ser: eu fiz muitas atrocidades, me converto, continuo fazendo minhas atrocidades, e o outro irmão que está fazendo as renúncias, como vai ser lá? Foi salvo, aceitou Jesus, amém, glória a Deus. Porém, como vai ser lá? Por isso que muitas renúncias que fazemos aqui, que muitas vezes eu posso fazer e que você também pode fazer de renúncia, é pensando lá. Que se o nosso olhar estiver na terra, gente, nós somos meros mortais. Se nossa vida for baseada em um resultado carnal, em um resultado natural, que sentido tem o céu? Então, nós podemos ter 3 escolhas. E foi aí que me marcou, parou ali. Eu posso decidir hoje viver no Egito. Posso. Eu quero o Egito. Posso. É uma escolha. Não, mas eu decido ir para Canaã. Então eu vou para Canaã. Mas eu posso também morrer no deserto. Por quê? Porque às vezes eu posso não suportar os problemas, eu posso não suportar as dificuldades, eu posso não querer renunciar, não querer amar, não querer perdoar, não querer avançar, não querer as coisas de Deus, e deixo tantas e tantas outras coisas sufocar o meu coração. Posso estar tomando decisões baseadas nas minhas emoções. Fico aqui. Posso. Mas também eu posso seguir, ir para Canaã. Tem uma Canaã espiritual, tem uma Canaã celestial nos aguardando. Então eu posso seguir. 3 escolhas, 3 atitudes que vão definir a sua vida. Egito. Você pode decidir pelo Egito. Deserto. Tu já viu aquelas pessoas que vivem no deserto e você aponta a saída e não quer sair? Não quer sair do deserto. Tem as pessoas que não conseguem sair do deserto, que precisam de ajuda. Então, o homem que é natural, ele decide viver no Egito. Ele decide ficar ali. Eu vou ficar no Egito. O homem natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele não tem discernimento espiritual. Ele não discerne as coisas do Espírito. Logo, ele não vai entender. Aí você vai falar algo para ele e ele vai dizer: você é louca, você não... Eu lembro quando eu me converti, eu fui taxada como doida. Doida, louca. E eu dizia: uau, consegui. Eu sou mesmo. Eu sou louca. Sou louca por Jesus. Por quê? Porque as pessoas, elas não conseguiam entender a minha escolha, o que eu estava escolhendo. As minhas decisões, elas não precisavam entender. Quem precisava saber era eu. Quem precisava escolher era eu. Quem precisava pagar o preço era eu. Então, existe esse momento na vida de todas as pessoas. Aquele momento ímpar em que você entende: peraí,
Esse momento é o momento que Deus me chama. Esse é o momento da minha decisão. Esse é o momento da minha escolha. Eu vou escolher o quê? Então o homem natural, ele vai viver lá. Ele vai viver no Egito. Vai comer do Egito. Vai sonhar com o Egito. Vai beber do Egito. Vai querer o Egito. Mas o homem carnal, homem natural, as 3 divisões: o homem natural, o homem carnal. O natural, ele está onde? Onde está o homem natural? No Egito. Ele ainda não entendeu, os olhos dele não foram abertos, as escamas. Então às vezes a esposa é crente, o marido não é crente, ela tenta, ela faz de tudo, briga e luta, e o marido, ela vai fazer o que lá? Ele não está entendendo, não é? Aí a Bíblia diz: a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia vai edificar a casa, mas a tola vai destruir com suas próprias mãos. A Bíblia é tão lindo que diz assim: olha, a mulher sábia, a mulher crente, ela vai santificar o marido. Não separa dele. Você santifica ele. Olha que poder lindo tem na vida de uma mulher consagrada a Deus. Ela santifica ele. Então ele não vai entender. Às vezes é o seu pai que não vai entender a sua atitude. Por quê? Porque os olhos dele estão vendados. Ele se encontra no estado natural. Mas o homem carnal, ele morre no deserto. Veja que o propósito de Deus não foi tirar eles do Egito para eles morrerem no deserto. O propósito de Deus foi levar eles para Canaã. Então o alvo de Deus era isso, é levar para Canaã. Mas a incredulidade do povo fez o quê? Fez com que eles morressem lá no Egito, no deserto. Eles morreram lá. Eles morreram lá. Por quê? Porque eles não acreditaram. Eles não tiveram fé. A incredulidade impede a pessoa de avançar. A incredulidade impede a nossa vida romper. A incredulidade impede a pessoa a prosperar. A incredulidade impede as pessoas conquistarem os seus sonhos. Eu creio que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que decidem sonhar, que vão voltar a sonhar. Eu creio nessa geração. Mas o homem carnal, ele para ali. Mas lá no Egito, né? E começa a voltar as lembranças. Mas lá tinha isso. Mas lá tinha aquilo. E a cebola e o alho. E isso, e a comida gostosa. Né? Porque lá no Egito, aqui é o homem carnal. E aí morre no deserto. As escolhas vão definir a nossa vida. E o homem espiritual? O homem espiritual, ele conquista. O homem espiritual, ele sabe que vai passar pela luta, que vai passar pela prova, mas ele vai. Nas lutas, nas guerras, nas provas, mas ele avança. Então o homem espiritual, ele conquista Canaã. De todos aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Calebe. Gente, somente eles dois conquistaram Canaã. Pense aí. Todos os outros morreram no deserto. Tinham visto milagres. Gente, eles viram tantas coisas. Mas morreram lá. Semana passada, ministrando, eu falei aqui: o fim das coisas é melhor do que o início delas. Você hoje, talvez você hoje já tenha um tempo de vida cristã, de mais anos, talvez sua idade também, talvez você só tenha um mês caminhando com Jesus. Mas você tem mais maturidade do que anos atrás, não é assim? Você se considera mais maduro, então você sabe que hoje tem mais maturidade na sua vida. Então as suas escolhas, elas já serão mais bem avaliadas.
Não somos mais os meninos na fé para tomar qualquer decisão. Eu vou largar tudo. Vou chutar o pau na barraca, não é assim? Porque quando eu me espalho, ninguém me junta. Eu não tô nem aí para as minhas decisões. Não tô nem aí, mas tem consequências. Tô nem aí para as consequências. Eu me cansei. Porque agora começa. Isso aí são as escolhas que não são baseadas na vontade de Deus. A escolha baseada na vontade de Deus, ela requer renúncia, requer sacrifício, requer muita intimidade com Deus. É Ele que vai lhe ajudar, querido, nessa sua escolha, nessa sua decisão. É Ele que vai te ajudar. Deus tem Canaã para nós. Mas para a gente chegar nessa terra prometida, nesse Canaã, a gente precisa renunciar ao Egito. O que hoje você precisa renunciar? Seus direitos? Mas eu estou cheio de razão, eu tenho razão. Jesus também tinha muita razão para não se entregar por nós. Entende? Você consegue olhar para a cruz? Eu não vou perdoar. Não vou perdoar, porque olha só, de novo não. A medida do seu perdão para com o outro é a medida do perdão de Deus para com você. Como você quer ser visto diante de Deus? Como você quer ser visto diante de Deus? Veja o outro. Sabia disso? Veja o outro na perspectiva que Deus te vê. Justiça para nós, misericórdia para o outro. A gente às vezes inverte. A gente quer usar de justiça para o outro. Deus, misericórdia para mim. E no outro dia, misericórdia de novo para mim. E aí para o outro, justiça. Errou. Pisou no meu calo. Pecou. Me ofendeu. Me enganou. Justiça para o outro. Falou de mim. Justiça para o outro. Veja o outro com a medida que Deus te vê. Isso te faz sair do deserto. Porque quantas pessoas estão presas no deserto pelos laços das emoções, da vingança. Ei, isso é muito sério. Eu sou crente. Eu vou para o céu. Se a gente for pegar essa palavra aqui, que é bússola para a nossa vida, e viver essa palavra, a gente vai ver muita coisa que nós precisamos fazer. Nos refazer, nos remontar, deixar o Espírito Santo redirecionar, apontar. Porque Ele tem uma vontade. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E não precisamos deixar nada, mais nada na nossa vida para nos prender no deserto. O que te prende no deserto? Tem alguma coisa hoje que te prende no deserto? Mas eu não lembro de nada. Amém, não lembra, amém. Não fica procurando também não. Deixa o Espírito Santo falar com você. O que te prende no deserto? Ou o que te deixa no Egito? Então, querido, nós precisamos chegar em Canaã. E a gente precisa ser aprovado nesse deserto. Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Você vai passar. Passa logo. Eu tenho 10 anos no deserto. Já aprendeu a lição. Mas tem alguma coisa que está aprendendo no deserto? Fala logo com Deus hoje. Diga, olha Deus, eu preciso sair desse deserto. E às vezes quando a gente fala de deserto, o pessoal pensa, deserto é o que? É um problema lá no casamento. O deserto é uma dívida. Gente, cada um tem o seu deserto. Como cada um tem sua Canaã para chegar.
O que está te prendendo nesse deserto que você não chegou na Canaã ainda? Deixe de lado as reclamações. Deixe de lado as murmurações. Murmuração impede de chegarmos em Canaã. Murmuração, reclamação. Você sabia que murmuração é uma oração repetida? O que é uma oração? Falar com Deus, né? Oração é falar com Deus. Então eu oro, Senhor, que o Senhor abençoe minha vida, minha casa, minha família, meus filhos. Uma oração. Outra forma de orar. Ah, porque nada dá certo. Ah, porque fulano de tal. Ah, porque o meu trabalho é isso. Ah, porque... Murmuração. É uma oração. Então precisamos abandonar a murmuração. Se tem algo que prende, resolve logo. Então se tem algo prendendo, vai logo resolver. A Bíblia diz que antes de entregar a oferta, vai no altar, deixa lá a oferta ali, ó. Antes de entregar, deixa no altar. Vai procurar a pessoa que te ofendeu e reconcilia-te com ele. Meu irmão, eu preciso ir para Canaã. Meu irmão, vamos para Canaã comigo? Ó, eu te amo, meu irmão. Me perdoe. Você também está perdoado. Somos livres. Precisamos ir para Canaã. Aí volta, olha só. Volta, tá? Pega a oferta e coloca no gasofilácio. O que eu entendo com isso é que nós estamos no automático, muitas vezes. Eu entrego meu dízimo, eu entrego minha oferta, eu vou para o culto, sento na cadeira, faço minhas obrigações, pronto. Isso não é relacionamento. Relacionamento é confissão, relacionamento é amor, relacionamento é perdão, relacionamento é restauração, relacionamento é nos reconectar, relacionamento é comunhão, é intimidade, é reposicionamento. Então, precisamos disso e precisamos avançar. Crer na promessa. O que te prende serão promessas que você ouviu lá atrás que não se cumpriram e você se tornou uma pessoa frustrada porque a esperança, só esperando e nada acontecendo. Esperança frustrada adoece os ossos, a Bíblia diz. Então, persevere nas promessas que Deus fez para a sua vida. Abriu a boca, Deus abriu a boca, Deus falou, vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Deus alguma palavra, Ele não vai fazer? Deus é Deus. Confie totalmente nele. Confie nele, querido. Confie de todo o coração. Confie. Confie essa situação. Entregue. Confiar. O salmista disse. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confiança tem a ver com entrega. Eu confio. Se eu confio, eu entrego. Aí alguém chega para mim e diz: você confia em mim? Confio. Então entregue aqui essa chave do carro. Ah, não. Não. Mas você não disse que confia em mim. Eu sou motorista, eu dirijo, mas você não vai entregar a chave do seu carro para mim. Não, é assim, eu confio, mas sei lá, é que às vezes eu tenho medo, de repente você pode, não sei, não confio. Então a confiança está totalmente ligada à entrega. Confia no Senhor de todo o seu coração, entrega o seu caminho a Ele e Ele tudo fará. Só que antes disso diz o quê? Deleita-te no Senhor de todo o seu coração. Deleite, descanse. Confiar também é descansar. Confiar também é esperar. Confiar também é caminhar.
Eu tenho meditado muito sobre isso, porque eu achava que confiar é que as coisas tinham que acontecer logo. Eu confio, então, olha, Deus, eu confio. Já falei para o Senhor, já provei para o Senhor que eu confio, então faz a coisa acontecer. Confiar também é descansar. Confiar também é esperar. Confiar também é caminhar. Então a gente caminha na confiança. Vai acontecer, mas tem um tempo. Mas eu vou continuar, eu vou avançar. E eu sei que vai acontecer. Confia nas promessas de Deus. Não olhe para o problema. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para hoje o que você está vendo. Porque talvez o que você esteja vendo seja motivo suficiente para você se trancar no quarto e nem sair de lá. Talvez o que você hoje está vendo seja motivo para você ficar debaixo de uma coberta e não querer ouvir ninguém. Porque o que o problema te apresenta hoje talvez seja algo tão ruim. Talvez seja algo que te deixa tão para baixo, que suga a tua força, que suga a tua energia, que te torna cansado, aflito, com medo. Sabe aquele terror, aquele pavor? Então, se você olhar para o problema, você vai ver isso. Medo, terror, pavor, cansaço, fadiga, desânimo, apatia. Motivos para ficar e não para avançar. Aí Deus diz assim: deleite-te, confie, entregue, descanse. Eu vou fazer. Quando você entregar, eu vou fazer. Feche os teus olhos, querido. O Senhor nos convida nessa noite para confiar a nossa vida nele. Uau, que maravilha a gente confiar a nossa vida, confiar a nossa vida nas mãos dele. Confiar o nosso problema nas mãos dele. Confiar as angústias na mão dele. Eu ouvi algo nesse mês que Deus falou assim comigo: você não precisa ser forte, você só precisa ser leve. É na leveza que eu vou te guiar. É na tua leveza que eu vou te direcionar. Deixa o Espírito Santo te guiar, querido. Não queira ser forte o suficiente para provar para o mundo que você é forte. Forte é Deus em você. Ah, que eu sou grande. Não, não, não. Grande é Deus. Se entrega hoje de todo o seu coração. Entrega, entrega, confia. Vai nessa leveza, na leveza do Espírito. Vai passeando com Ele, andando com Ele, conhecendo Ele, desfrutando dEle, deixando Ele curar as tuas feridas lá atrás, do passado, talvez de hoje, talvez de agora. Ele é Deus. Fica de pé, querido. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Se o mundo te der, querido, 1000 motivos para você ficar em casa. Se o problema te oferecer motivos para você desistir, mostra para ele apenas um motivo. Um só é suficiente. Mostra para ele que Jesus venceu e você também vai vencer. Mostra para ele isso. Mostra para o problema quem é o seu Deus. Mostra e sai hoje daquilo que te aprisiona, desse estado de apatia, esse estado depressivo, esse estado de dor, de choro, esse estado de fadiga, de cansaço, esse estado de desesperança. Talvez eu não acredito mais nem que Deus pode fazer, nem que meu marido pode mudar, nem que meu amigo pode mudar, nem que eu mesmo possa mudar. Eu não acredito. Talvez você possa pensar assim: nem acredito que eu possa fazer alguma coisa. Deixa hoje Deus fazer.
Deixa hoje Deus te guiar. Deixa hoje. Vou terminar falando o que eu falei para ele hoje em oração. Espírito Santo, me direciona no que eu tenho que fazer nos próximos dias. Não quero fazer nada que não esteja na sua agenda. Alguém está disposto a isso? Coloca a mão no seu coração. A fazer aquilo que está na agenda dele. A fazer aquilo que o Espírito Santo fala para você fazer. Ele quer te levar a um nível mais alto. Ele quer fazer com que você sinta a presença dele. Que você volte a sonhar com ele. Ele quer que você ande com ele. Ele quer não apenas mostrar que te ama, mas ele quer que você sinta que o ama, que ele te ama. O amor dele é inexplicável. Ouça essa canção. Ouça esse louvor. Deixa ele penetrar no seu coração, querido. E à medida que você for sendo tocado por Deus, se você sentir vontade de vir aqui à frente, quero orar por você. Sentir vontade de olha, você sabe por que você veio hoje. Você sabe que foi Ele que pegou em tua mão e disse vamos. Você sabe disso. Então vem aqui à frente. Deus tem algo para fazer hoje na sua vida.